Gostaria de dar início ao último dia do primeiro seminário Psicologia, Violência, Ensino e Pesquisa, hoje com a mesa Violência e Educação, com a professora doutora Flávia Schilling, da Faculdade de Educação da USP, integrante da Cátedra Unesco de Educação para os Direitos Humanos, com a professora doutora Maria Isabel da Silva Lene, do Instituto de Psicologia da USP, e a professora doutora Marie-Claire Sequel, também do Instituto de Psicologia da USP. Passo agora a palavra para a professora Flávia iniciar sua apresentação. Bom, muito obrigada. É sempre um desafio começar uma mesa, né? E, de fato, o tema é absolutamente amplo, né? Violência e educação. Você já viu 1 milhão de possibilidades de abordagem dessa temática. E, de fato, o que me foi pedido foi que eu falasse sobre violência na escola. Agora, eu estou com um problema com a violência nas escolas. Estou com um problema sério, porque há muito tempo eu trabalho com a temática e eu sinto que o discurso produzido sobre a questão da violência nas escolas é um discurso muito aprisionado numa circularidade que eu duvido que produza efeitos, né? Eu creio que a gente tem que tentar produzir reflexões fortes ou pontiagudas ou cortantes o suficientes para tentar que a partir do teu discurso alguma coisa mude. Daí a minha tentativa atualmente muito forte de tentar encontrar desvios, né? Uma mudança de perspectiva em relação à temática, que talvez nos abra outras possibilidades que não aquelas já dadas pelas análises mais tradicionais sobre a temática. Ultimamente eu estou, aliás, com uma pesquisa agora iniciando, que tenta exatamente a partir da ideia de que violência é aquilo que se opõe ao direito e à justiça, tentar deslocar totalmente a discussão para o lado do que seria uma escola justa. O que seria isso? Né? Porque talvez aí a gente pudesse dar conta da questão da violência de uma outra maneira. Mas mesmo assim, hoje, eu não consegui resistir à tentação de fazer um outro desvio, um outro deslocamento de perspectiva totalmente diferente. Né? Eu estou tentando possibilidades de olhar de outras maneiras para ver se a gente supera exatamente essa circularidade ou essa condição que, aliás, ela é absolutamente produzida pela própria violência, que é de quebra dos discursos ou o fato da violência o tempo todo nos mostrar claramente como nossos discursos são frágeis e são fracos, né? Essa é uma característica da violência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso, mas sempre em algum momento a gente chega à questão, bom, eu não tenho palavras, bom, agora eu não sei o que aconteceu. Quando você se aproxima realmente de uma situação de violência, você percebe exatamente essa questão de que os discursos foram quebrados, que os discursos são fracos, insuficientes, eles são frágeis, não há teoria, não há possibilidade de dar conta de fato daquilo que realmente aconteceu, né? Então daí talvez essa é a minha inquietação de tentar alguns desvios, algumas outras perspectivas. E eu fui instigada para esse desvio que eu vou tentar trabalhar hoje com vocês por uma ligação de uma jornalista, né? Os jornalistas sempre estão pedindo para a gente informações, porque a gente carrega nos ombros uma certa denominação de especialistas. Na verdade, os especialistas o tempo todo nessa sociedade são convocados, talvez, a dar respostas, né? E ela me pergunta simplesmente o seguinte: você tem estatísticas recentes sobre a violência nas escolas? De bom, não há. De fato, a última que eu conheço é uma produzida pela PUESP, com uma amostra muito complicada, porque ela foi produzida no congresso da PUESP de 2006 ou 2007, com delegados da PUESP nesse evento. E, por exemplo, a maioria dos delegados presentes eram homens, né, o que já te leva a pensar, bom, como é que é essa situação, né, de que os homens se fazem mais presentes como delegados, quer dizer, a mulher, quer dizer, tem uma questão de gênero toda colocada, mas enfim, não vou entrar nisso. Como vai, Paulo? E simplesmente 85% dos presentes naquele evento da PUESP
manifestavam a existência de terem sofrido violência, eles como professores, em sala de aula. Eu digo, bom, é uma estatística muito complicada. A gente também tem uma outra estatística, a produção de estatísticas pela Unesco, também muito complicadas, né? E a gente tem uma outra pesquisa que é um pouco mais interessante, produzida pelo ILANUD, que é o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a prevenção do crime e tratamento do delinquente, um pouco mais antiga, porém que compara, por exemplo, escolas particulares e públicas, porque essa é uma outra questão muito interessante, né? Porque a gente está focando a questão da violência nas escolas públicas, né? E nas escolas particulares, será que a gente está vivendo um mar de rosas, na verdade? Quer dizer, aí já tem toda uma construção de um determinado olhar, enfim, em torno da questão da escola pública e, enfim, o que fazer com ela, o que é sujeita a um sem número de intervenções. Bom, então eu falei para a jornalista, olha, sinto muito, mas eu não tenho conhecimento de estatísticas recentes. Inclusive essa é uma questão absolutamente prioritária nos debates sobre violência. Que violência é essa? Né? O que está acontecendo de fato? Bom, e aí eu pensando, vocês se lembram que eu estou tentando me desviar da violência nas escolas como uma questão central, tentando talvez construir outras possibilidades de abordagem que talvez iluminem essa questão de uma outra maneira. Estou tentando quebrar. Eu não vou falar para vocês, vou falar depois, daqui a um bom tempo para vocês, sobre a violência nas escolas. Eu fiquei pensando assim, uma coisa que me preocupa, há uns 2 anos eu venho observando. Gente, que interessante, né? Aconteceu uma questão aqui em São Paulo há vários anos já, pelo menos 3, 4 anos, que é a queda, a redução dos homicídios em São Paulo, né? Eu fiquei pensando, olha gente, que interessante, né? A gente está lidando, porque como não foi pedido estatística, eu fiquei pensando em estatísticas, né? Eu fiquei pensando, olha que interessante a discreta recepção da queda de homicídios em São Paulo versus o barulho, né, que se produz em torno da violência das escolas. Engraçado isso, né? Eu acho que a gente, nas nossas interrogações, precisa um pouco, né, se deixar um pouco assombrar por algumas questões que estão acontecendo. E eu já trabalhei uma vez agora, recentemente, na Faculdade de Saúde Pública sobre essa questão. Eu fico feliz, aliás, está aqui a Graziella, que trabalhou comigo no Centro de Referência e Apoio à Vítima da Violência, colega da PUC, exatamente que trabalhava a questão do homicídio. Eu conheci o Paulo Endo, não é? Na verdade. Então, de repente, essa questão do homicídio com uma recepção tão discreta, por quê, digo eu, né? Isso seria uma questão de primeira página, né? Eu diria, primeira página de todos os jornais durante muito tempo, e 1000 debates. E eu participei de um deles, gente, continuo chamando o pessoal da Colômbia, né, de Bogotá especificamente, para vir explicar para a gente quais foram os caminhos mágicos que eles tiveram lá para a redução dos homicídios lá. E aí eu já fico muito nervosa, porque eu digo, bom, tem uma diferença de bilhões de dólares americanos jogados na Colômbia que a gente não teve, então talvez valesse a pena a gente trabalhar um pouco essa ambiguidade dessa recepção dos homicídios em São Paulo. E por incrível que pareça, eu espero chegar na violência nas escolas, tá, gente? É o desvio que estou fazendo um pouco para tentar iluminar diferente. Eu vou trabalhar essa questão do homicídio um pouco porque me interessa algo que é a questão da causa, né? E porque é uma característica da violência, assim como a de quebrar os discursos prontos e de torná-los sempre insuficientes, a multicausalidade, né? E eu tenho me divertido um pouco fazendo listas, eu faço listas, né, das causas, por exemplo, porque é óbvio, eu começo a pensar, olha, você viu como caiu o índice de homicídio em São Paulo? E vocês me dizem, e por quê? Né? E cada um pouco de acordo com o seu lugar, vai um pouco explicitando algumas causas. Eu fiz uma lista. Então, o que eu quero trabalhar com vocês